Ano novo! Feliz 2023! Começando aqui com, né, com o nosso casal, que nós já apresentamos. Sim! A Aline já é bem conhecida de vocês gostaram muito, né, Regiane? Gente, que delícia. Eu fiz a sobremesa. Pois é. Eu fiz a sobremesa, E não levei... postou, não marcou, Regiane? Eu tava doente. Eu fiquei Ah, doente, era pra gente. marcar. Fiquei dodói, fiquei muito doente. Ainda tô me recuperando, mas eu fiz a sobremesa, levei pra minha família lá, minha família americana. Nossa, eles comeram, encheram. Ó, não sobrou nada. Que bom. Nada. Foi muito gostoso, tava muito E delícia. é isso aí, gente. Começando o ano de 2023. Pra quem não me conhece, eu sou a Keila Sena. Regiane Cawthron. E nós estamos aqui no nosso canal Ponte Brasil USA. Você tá ouvindo a gente aí no Spotify. Se você estiver vendo aqui a gente pelo nosso canal no YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, o que a gente tem que fazer, Regiane? Ai, primeiro de tudo, apertar o like, tá? Se inscreva no canal. Segundo, entendeu? E depois, deixa comentários, né? Porque daí a máquina entende que a gente tem um assunto relevante. Pois é, isso aí. Então é isso aí, gente. Vocês não fizeram isso, façam isso agora, por favor. Não custa nada. E nós vamos aqui apresentar já. Normalmente a gente pede para as pessoas se apresentarem, mas você já conhece a Aline, né? Que esteve com a gente nos nossos episódios aí de culinária que bombou, todo mundo gostou. Sim. Então, a Aline Disla, ela é confeiteira, né? Prazer. E ela é casada com o Edward. E aí, falei certo? Edward Disla. E a Edward Disla. É, gente, agora nós estamos aqui bilíngue hoje. Trilingües, né? Trilingües, Espanhol, é inglês e português. É Como isso sabe. Sim. E a gente quer que eles contem um pouquinho da vida deles aqui, quanto tempo eles estão aqui, de onde eles são. A Aline é do Brasil e o Edward é Deixa Dominicano. ele falar, aqui. Dominicano. americana. Então vamos lá, gente. Ó, a Regiane já tá me podando, vocês Você viram? fala o país errado. É porque eu já errei a comida, né, gente? Eu já errei a comida. Eu sou vamos já lá. de dominicano, mas brasileiro já, né? Dominicana Cultura já. brasileirada, Exato. É. Eu sou Edward Disla, soy de la República Dominicana, dominicano. Bueno, vamos a tratar de hacer esto en español, inglés y portugués, É, tá a bom? nossa. Que Pode meu falar português não é muito bom, mas mas falo um para. pouquinho. Eu tô entendendo muito bem. Estou aquí como unos 22 años. Conozco a Aline ya unos 12 años, 11 años. Somos casados. Mas... Ele errou a data. Ele errou a data. No, de casado, baby, ¿ok? De casado. Ok. Y tenemos pues tres filhos, Isaías, Elisa, Isabela. Incluso Isabela cumpleaños hoy, ¿ok? Yeah. Happy birthday. Ok. Yo vine aquí tenía como unos 20 años. Estudié inglés en mi país. Cuando llegué aquí me di cuenta que no aprendí nada, porque cuando fala aquí inglés es muy diferente cuando uno aprende en un país de uno, ¿no? Trabajo en Lowell General Hospital, tengo ya 7 años trabajando lá, e vamos deixar a Aline falar, né? Entenderam? Sim, claro. ele trabalha no Perfeito. hospital Lowell aqui de General, Lowell yeah. General. E o que você faz lá? Eu sou manager, como você fala manager? Gerente. Tá certo, é. Gente, De limpeza, el área de OR, Operation Room, muitos departamentos. Ah, que legal. Yeah. E Edward, vamos falar um pouco. A Aline, como que vocês se conheceram? Primeiro a Aline fala um pouquinho de onde que ela é do Claro que Brasil, sim. aí depois a gente volta de novo no bom. casal. Como todo mundo já sabe, eu sou a Aline Disla, casada com o Edward. Sou confeiteira, eu sou dona de casa, eu trabalho em casa, eu tenho 3 filhos, como ele também já falou. Que mais? Sou de São Paulo. São Paulo, que lugar de São Paulista, Paulo? Zona Leste, claro, melhor Zona Leste, lugar. Zé, gente. E estou aqui. Ele não dá, né? Stop it! Edward. Regiane, você é de onde? Eu sou do Rio. Do Rio. Aham, inclusive, olha só, tem uma amiga que viu nosso vídeo. Ela disse que te conhece. Sério? Te explico depois. Tá bom. E
E que mais sobre mim? Deixa eu falar. Cheguei aqui em 2004. Tinha 19 anos, gente. Uau. Você tem 22 anos, né, Edward, aqui. Aqui, sim. E ela tem quantos anos? 2004. 18? Muito tempo. 19 ou 20? É. 16 não, porque a gente tá em 2022. 23. 23 já. Yeah. 23, oh my God, yeah. É quase 20 anos. Yeah, Yeah, quase 20 anos. Yeah. E a gente ficou muito curioso para saber como é que é essa dinâmica dentro da casa de Oh, meu vocês, né? Deus. Porque Bom. são 3 línguas, né? É português, o espanhol, falei certo? O falei. Sim, espanhol sim. e o inglês, porque os seus filhos nasceram aqui, né, Aline? É. Yeah, os 3. A Aline traz a língua, o português, Uhum. porque as crianças falam mais inglês, né? Tirando o Isaías, que fala um pouco mais de português agora, né? Sim. Isaías é o mais velho, né? Qual é a idade dos seus filhos? O Isaías tem 16, Lissa tem 10 e Isabela fez 7 hoje. A Isabela fez 7. É meu xodózinho, É Isabela. belinha de mamãe. E a Isabela é o que fala mais inglês, né? Yeah, ela é a que menos fala, não ela sei é a que inglês, fala mas- mais em casa. É que fala mais, em Ela geral. que fala né? mais, ela é a alegria da nossa casa. Aham. E ela é que menos fala português ou menos que fala em espanhol. Sim. Ela tem mais dificuldade. Ela não gosta muito, mas ela tenta. Aham. Ela sempre É. tenta, porque os meus pais, quando vêm aqui, meus pais só falam português, né? Uhum. Os pais do Edward estão aqui, a família toda do Edward mora aqui. E eles somente falam espanhol, então eles também têm que saber falar espanhol, porque eles falam lógico. espanhol. Então eles têm que saber um pouquinho de cada. Essa pergunta que você falou, como é a dinâmica da nossa casa, é a pergunta número 1 que a gente recebe. Sim. Não é? Todo lugar que a Sim. gente vai, que eles se dão conta que eu sou Comunica, brasileira né? e ele é hispano, já fala. Sim. Que nem que vocês falam. Não, porque uma vez eu cheguei na casa da Aline e ela falou, o Edward chegou, falou com ela em espanhol, daí ela respondeu em inglês, aí apareceu falando pra eu. Eu falei, como que a sua cabeça funciona? Tipo assim, Mas pra funciona, você, né? né, Aline? Automático, Funciona. já. É É, automático. funciona. E quando é que você, tipo assim, você não tá aqui há muito tempo para você entender essa dinâmica, mas Yeah. é tipo assim, quando você, sua cabeça vai dar um boom, que você vai falar assim, gente, É por que tipo- o estresse? Tipo assim, é tão natural Sim. você go back and forth, back and forth, back and forth, é tão natural que você não vai achar tão, assim, Estranho. fora do normal, É entendeu? igual a tomada de luz, Uhum. o switch de luz que você Yeah. liga e desliga. É a mesma coisa. É. Mesma coisa. Mas às vezes dá um chute, né? Porque, por exemplo, vocês já estão aqui há muito tempo, eu tô aprendendo inglês ainda, né? Mas eu vejo que, por exemplo, a Regiane mesmo, a Regiane na casa dela só fala o inglês, né? E agora que você tá tendo mais proximidade com brasileiros. Então, sempre você dá um chute assim na sua cabeça, tipo, como que fala tal palavra em Yeah. português? Sim, você esquece Você tá as muito tempo. palavras. Aí eu Sim. queria entender, É. tipo, como que é pra ela? Como que fala espanhol? Como que fala português? São 13, entendeu? Yeah. E aí essa dinâmica nessa Porque eu hablo casa. espanhol também, um pouquinho. Ah, perfecto. Todo Habla bien. mundo habla Muitas espanhol. pessoas, muitas Habla pessoas, Todo sim, claro. brasileiro. Todo brasileiro acha que fala espanhol, Não, eu né? hablo perfeitamente. Sim. Yo entiendo, sí. No, sí, Entiendo claro. perfecto. Tu hablas espanhol sí, pero não compreendo. Eu compreendo a tua vida, eu tenho que falar de todas as línguas. Al principio era bien difícil, era muito difícil, porque eu não entendia português. Ella falava espanhol, mas eu não entendia português. Então, qualquer briga pequena, uno ficava, por exemplo, falando espanhol, eu falava português, e depois, al final, estamos bem, não vamos brigar mais, porque eu não entendo o que você está falando. E quedamos assim. Aí tá bom, né? Ninguém entende o que tá falando, tá bom, não deu briga, então. Foi Estamos muito brigando por engraçado, quê, né? porque no começo do Por nada. namoro, algumas palavras que eles falam em espanhol, pra nós tem um significado diferente. Sim. E algumas coisas que a gente fala em português, pra eles tem um significado diferente. Então, às vezes tinha coisas que eu me ofendia, mas não era ofenso pra eles. Então, aí era onde a gente se desentendia, porque aí foi que com o passar do tempo e o ouvido acostumando, que eu fui entender que aquilo não era aquilo. Aham. Aí a gente até desistiu de brigar, porque aí eu Ok, tá bom. entendia que aquilo não era daquele jeito. Mas quando vocês se conheceram, como que foi? Assim, vocês, eu não sei quem vai responder, mas vocês sei. falavam inglês, falavam espanhol, Mas- a Aline já estava aprendendo Eu tô- inglês, tá. como é que foi isso? Puede falar falo? toda a... Sí, tá bom. Ok. Puede falar toda a história. Ok, quando a gente se conheceu no hospital, né? Sí, Neirica ya. É, o hospital. Eu trabalhava no hospital de Neirik,
por muitos anos e ele prestava serviço para o hospital. Ele trabalhava para uma clínica de laboratório, que ia lá quantas vezes na semana? Uma vez na semana, ou uma vez no mês. E não sempre. Não era sempre, porque ele não era local. Ou seja, quem faz testes assim de laboratório manda você para vários hospitais. Então era assim, uma vez e outra que a gente se via. Aí eu lembro uma vez que ele foi... Uma pessoa do meu trabalho ficou doente, porque eu sempre trabalhei dentro do escritório da cozinha. E essa vez uma pessoa ficou doente e a única pessoa que poderia substituir lá na frente era eu. Porque ninguém sabia fazer o trabalho. Aí eu tô lá, fiz a comida da cafeteria, do hospital. Tô servindo a comida e foi quando ele chegou. Eu perguntei, o que você tem aí? Ela falou, tenho peixe. Eu, ok. Mas era... Tem certeza que é peixe? É peixe. Mas eu fiquei tão nervosa quando eu vi ele. Não sei. Foi algo assim, deu Como a primeira vez. Tipo assim, foi a primeira vez que a gente se viu. E era frango. E fui eu que fiz. Ai, meu Deus. Você disse que era Então, peixe? Ok, tá bom. Você comendo sentindo o gosto de frango. Eu falei, bom, vai ver que Ele peixe falou, na terra dela é você diferente. tem certeza que é peixe que parece frango? Aí eu, yes, frango. Oh, meu Deus. E aí Que depois, bonitinho. duramos um tempo, assim. Mais de um mês, uns 2 meses, Olá. porque eu estava afastada do trabalho por problema de saúde. E aí ele foi lá, me Sim. procurou, mas eu não estava. Ninguém deu meu nome, deram o meu nome Sim, errado para oh, ele. meu Deus. Perguntei, qual é o que nome chama? dessa menina que estava aqui? Não, perguntando, né? Me falaram um nome, meu Deus, Um nome não nada a me lembro. ver. Então, Também quando eu não lembro. voltei, eu chamei a ela por esse nome. Hi, fulano. Eu. Ela me mirou como, Who are you? Tipo, quem é você? Pra me Então. chamar de outro nome. Então eu falei para ela, Aí não, você eu explicou. perguntei, me falaram que esse era o seu nome. Ela falou, não, meu nome é Aline. Ok, enfim. Mas depois de vários meses, né? A gente começou a conversar, trocamos telefone, conversamos Mas aí por vocês começaram em muito inglês, tempo. espanhol? Em inglês, creio eu. Inglês e um pouquinho de espanhol. Sim. Porque as pessoas com que eu trabalhava só falavam espanhol. O pessoal da cozinha, alguns trabalhadores, eles não falavam inglês. Então, obrigatoriamente, eu tive que aprender a falar espanhol com eles. Mas era assim, era um da República Dominicana, um mexicano, um colombiano. Que é diferente. Era, Diferente. tipo assim, Totalmente diferente. totalmente diferente. Nós normalmente falamos rápido. Aham. Sim. Incluso Dominicanos. eu aprendi a falar despacio, o sea, devagar, por ela. Então, porque algumas vezes falava muito rápido e já ficava... Desliga o motor para eu entender. Então, Ele muitas corria. pessoas, quando eu falo, já seja colombiano, já seja mexicano, me perguntam, de onde você? O sea, não tenho esse, como se fala? Sotaque. Sotaque dominicano. E eu falo mais despacio, Mais devagar. mais devagar, exato. E assim, é interessante você falar, porque a gente sabe que quando a gente chega aqui, os americanos acham que todo mundo fala espanhol. Igual. Igual, Isso. né? E aí eles falam, hablas espanhol? Não, eu não falo, eu falo que não. Por quê? Assim, Eles pensam até que o brasileiro fala espanhol, Aham. né? Sim, Então todo você mundo. fala assim, é do Isso, Brasil? é isso mesmo. Você fala espanhol? Então, não. É isso mesmo. O Brasil E- fala português. E aí, às vezes, eu prefiro ouvir o inglês ou ler em inglês, porque eu acho o espanhol mais difícil. Yeah. Às vezes Sim. as pessoas falam assim, ai, nossa, mas é tão parecido com a gente. Não é. Porque, pelo que você tá falando, uns vão falar mais rápido, outros vão falar... E as palavras são as diferentes palavras também, são diferentes, né? Eu conheci ele é espanhol. Acho que ele é espanhol. Mora em Mallorca. Sim, Espanha. espanhol. Espanhol. Fala com a Z, não sei como fala. Z. Então, sim. Muito difícil É muito entender. difícil. Então, tipo assim, e aí eu trabalhava na escola e tinha o pessoal da Bolívia, que também já é Também diferente. diferente, Então, exato. eu conseguia identificar a fala que é diferente. Então, eu não me atrevia a falar, você fala espanhol? Não, pelo amor de Deus. Não vou, não falo. E não falo mesmo, né? Então, às vezes eu prefiro, às vezes no translation, até
tentar entender o inglês, porque eu acho mais fácil, do que o espanhol. E a escrita em espanhol também é mais difícil, né? Sí. Aprender Não espanhol é mais sabia, não. difícil. As pessoas acham que não, mas é mais difícil o espanhol do que o inglês. Sabe uma coisa bem engraçada que acontecia com a gente? A gente morou 4 anos em Lawrence. Sí. Lawrence é uma cidade, né, daqui dos Estados Unidos. E essa cidade é 90% Hispano. é hispano. Então todo mundo fala espanhol. A gente é muito parecido com o hispano. Principalmente com os dominicanos. A gente se parece com os dominicanos. Então eu chegava em algum lugar para comprar comida ou algo, eu falava assim, não é todo o vocabulário espanhol que eu sei. Aham. Então eu tinha dificuldade com carne. E aí cada tipo de carne para eles é um nome diferente, né? E aí eu chegava para comprar alguma coisa no restaurante e eu falava assim, que carne é essa? Aí a pessoa falava, como é que fala? Cerdo. Ó, e Cerdo. qual outro? No sé, carne de vaca. Não, aí eu falava carne de cerdo. Daí eu falava o quê? É vaca ou porco? Aí eles me olhavam com cara feia. Porque Gente. falava assim, Res, tipo, res também. falava Res. assim. E eu tinha essa dificuldade, eu nunca lembrava o que era o quê. E aí a pessoa olhava a minha cara, tipo assim, nossa, acabou de chegar e já esqueceu o Hoje, espanhol, mas eu não falava. Aí Eu achava não que você era sei. dominicana, né? Sí. E aí Já que te, não, já que te eu não queria. confundiram com dominicana, Regiane? Toda vida. Porque sempre me confundem com dominicana. Gente, É, ó, porque a gente se parece. Eu Aí eu perguntei pra eu ela. fui no Dominican Republic, Sim. no cruzeiro, né? Bom. Fui lá. Chegava lá, o pessoal assim... Aí depois eu ia para outros lugares, eu ia para as ilhas do Caribe também, o pessoal assim... Uau. Aí eu falei assim, epa, essa língua eu não conheço. Vai com Porque eles calma. falam rápido. Entendeu? Sim. Mas era outra língua, não era nem espanhol. Eu fui pro... eu esqueci o nome das ilhas lá. Uma das ilhas do Caribe lá. Mas o pessoal achou que eu era native. Falava espanhol. Que eu era de lá. Não, que eu era daquela região. Aí começava a falar comigo na praia. Eu assim... Ok. Ô, gente, mas eu imagino, Aline, você, ó, eu tenho dificuldade de comprar carne, gente. Eu não sei comprar carne. Eu preciso comprar carne. Eu não sei nem português. Inglês, quanto mais. Por isso que eu não como carne vermelha, gente. Não como a carne vermelha, ok? Aí vocês tiveram essas coisas no começo, claro que a linguagem do amor venceu ali, né? Vocês conseguiram ali se conectar e tal. E aí pegaram, namoraram, casaram. Sí. E aí essa coisa. E a cultura também, porque a cultura é diferente, né? É. Você, Muito diferente. que nem a Regiane é casada com americano, eu sou casada com brasileiro, que já é difícil também. Já é difícil você casar com alguém Eu sou do mesmo da lugar que mesma você. cultura. Casamento já é difícil. Casamento difícil. Já é difícil. Então a gente tem falado disso um pouco sobre essa junção das culturas, né? E do casamento mesmo. Sim. Então, como que foi pra você casar? O que você achou de mais diferente na cultura brasileira? O que você acha? Como que é difícil? O que você acha difícil? O que você acha legal? Wow. Lo primero fue el idioma, ¿no? El idioma portugués. Como no falo tampoco agora, mas como não falava tanto português, era muito difícil comunicar-me com ela. Era muito difícil comunicar-me com os pais dela. Só era oi. 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 Então, também para ela, eu imagino que era difícil também comunicar-se com meus pais, porque, como fala, é cultura diferente, você não sabe se você fala algo que vai ofender outra pessoa. Ou tem que ter cuidado com o que você fala. Porque É. Tem muita, Difícil. muita palavra nossa e deles que é... Similar, né? Não, Similar, que é diferente. ofensiva. E que pra eles não é nada e vice-versa. Exato. Então, sempre quando a gente tem família de fora, a gente sempre se conversa antes. Lembra? Tal coisa não pode falar, porque pra fulano é Natural, palavrão. certo. Pra nós não é. E já aconteceu uma gafe dessa? Ah, assim? muitas. É difícil. Você quando tá falando... Mas tipo você, Aline, Sim. pra família dele, tipo de gafe? Sim. Sim, igual. E- Mas eles e sabem, eles né? falam, nossa, Yeah. é. Eles, agora eles já sabem, a gente já se explicou, né? Aham. Mas no começo foi bem engraçado. Difícil. Você só olhava. Não, isso não. Eu falava com a família minha também. Aí, isso não é o que ela quer falar, tá bom? Outra coisa. Mas é difícil o idioma. Depois que já tem 5, 10 anos juntos, já é diferente. Já
ya uno ya se acopla. Se acostuma. Se acostumbra. Se acomoda, É, né? Exato. E uma pergunta, tipo assim, lógico, né? A gente sabe que casamento é difícil, mas vocês enfrentaram, você, Aline, enfrentou algum tipo de, não digo retaliação, mas algum tipo de setback da família dele? Não. Não, eles te aceitaram assim de boa. Sim. Tipo assim, nossa, welcome home. Venha. Sim. Né? Não, É. E não só a mim, como ao Isaías também. Sim. Aham. Como se fosse neto deles. Porque eu já tinha o Isaías quando eu conheci o Éder. Ah. O Isaías tinha, 3 anos de 3 idade anos. Sim. quando a gente se conheceu. Hoje ele vai fazer 17. Uau. Sim. Mas ele tinha 3 anos de idade quando eu conheci o Edward. E eles nunca sofri nenhuma discriminação ou nunca fui tratada indiferente de ninguém. Ao contrário, sempre me trataram muito bem, como se fosse filha deles. O carinho é o mesmo. Os filhos também é o mesmo. E uma pergunta, algo que a Keila falou, igual a Keila perguntou pro Edward, o que você achou de ruim e de bom, assim, de ter alguém numa cultura diferente? O que eu mais gostei e o que mais me chamou a atenção, e eu falo isso pra todo mundo que me pergunta como é casar com uma pessoa de outro país, é a unidade que eles são. Os hispanos, eles são muito unidos. Não sei os outros, mas os dominicanos, eles são muito unidos, trabalham muito juntos. Eles não são como a comunidade brasileira, que é um em cima do outro, um querendo arrancar a cabeça. Não, eles são assim, ó. Tipo um corpo só. E o que me chamou mais atenção na família do Edward é que eles são muito assim, um pro outro. Qualquer um da família dele, se você ligar 3 horas da manhã, meu Deus, aconteceu alguma coisa comigo, me ajuda. Na mesma Então, hora, a família toda Sim. se levanta pra te ajudar, entendeu? Eles trabalham em família, a família dele é bem unida mesmo. Então é algo assim que, tipo assim, é diferente da nossa cultura. É. Claro que a nossa família tá sempre junta no Brasil, mas tipo assim, é totalmente ao contrário. E uma coisa que eu gosto muito é o respeito que eles têm um pelo outro, sabe? Por exemplo, como eles têm pede a bênção, é sempre o mais velho tem que respeitar, sempre o mais novo tem que respeitar o mais velho. O que eu quero dizer com isso? Eles são 4 irmãos. O Éder é o mais velho. Então, os 3 irmãos mais novos, quando chega, pede a bênção pra ele. Ah, que diferente. Entendeu? E ele, quando chega na casa dele, pede a benção pros pais. Se tem um tio, pede a benção pro tio. Os nossos filhos, quando chegam na casa deles, todos eles têm... E ai deles se não pedirem, porque minha sogra... Sim. Ah, você cresceu, né? Uau. Sí, una cultura até muy eu. diferente, exacto. Entonces, Yeah. eso viene no solo de la cultura dominicana, sino viene de la familia también. Sim. ¿Entiendes? Mi pai es igual, de todos los hermanos, hermanas. Mi pai es el más que tiene más edad, Mais velho. más velho. Então, todos quando falam com ele, bendição. Yeah. Eu cresci Bendição. assim também. Os meninos de vez em quando falam, mãe, Sim. bênção. Eles Exato. falam antes de dormir. Então, só Yeah. trata de Essa- inculcar, não trata de poner esse Isso na cabeça das Isso na crianças, cabeça também, que eles têm que exato. saber. Quando Respeito. eles se falam, tanto por telefone ou pessoalmente, antes de falar qualquer coisa, Tem que pedir a bênção. tem que fazer isso primeiro. E aí, então, você acha, então, que na cultura dele, o que mais te admira é esse respeito, essa unidade. união, esse né? respeito, essa união, assim, o caráter da família dele, eu vejo pelo pai dele, os pais, assim, eles trabalham muito juntos e o pai é um, assim, trabalhador, assim, muito responsável, ele trabalha até hoje. Por exemplo, ele é aposentado lá no país, ele não precisaria estar trabalhando agora, mas ele trabalha, ele não fica em casa. E ele é o tipo de pessoa que acorda cedo, o horário que for para trabalhar. Se a gente vai sair, vai para uma festa, vai fazer qualquer compromisso, você fala assim, eu Sim. falo pro meu sogro, ó, sogro, nós vamos sair 11 horas, hein? 10h30 tá na minha Primeiro casa. isso. Uau. Ele é o primeiro, tá pronto. É. Muito responsável. Então, isso, assim, pra mim, é uma bênção. Sim. Porque, tipo, é um modelo, entendeu? Então, o meu marido é quem ele é hoje, Graças a pelos Deus. pais, entendeu? Pelo modelo que ele teve. Então, eu glorifico ao Senhor pela família que ele teve, porque automaticamente os nossos filhos vão receber a mesma coisa. Entendeu? É E verdade. quanto à região, país? Como assim? Você falou só coisa boa. E eu quero dar uma... Qual é a parte ruim? Contos podres. Ok, agora a parte Contos ruim. podres. Contos podres. Ele vai falar a parte ruim dele, eu vou falar da Não, minha. fala, tá? fala. Porque você já foi no Brasil, né? Sim. Já. Você já foi no sim. Brasil e Eu a fui Aline a- já foi na... Sim, na República Dominicana. Dominicana. Uma coisa que eles fazem muito é falar rápido pra gente não entender. Aí eu falei, não, eu tenho que aprender. Porque se eles estiverem falando
falando mal de mim, eu vou saber. Então eu verdade. fiz o meu máximo pra Sim. aprender. Então eles podem falar rápido que for. já pega, eu já né? sei. Sim. Eu já sei, porque aprendi. O seu ouvido acostuma. Nós ficamos 4 anos morando ali. Eu não tinha contato nenhum com Sim. brasileiro. Era só hispano e Aham. americano, porque meu trabalho a gente só podia falar inglês. Então, obrigada, eu fui aprender. Eu tive que aprender. Exato. Isso é importante falar, que você passou 4 anos e você não tinha contato com brasileiro. Não. Você só tinha contato com Hispano. hispano e americano também, É. né? Agora é o contrário. Ah, sim, agora Agora eu sou. você que tá inserido nos Sim. brasileirados. E aí? Ah, e aí? Eu falo, E aí? quando eu estou, por exemplo, quando fui a Brasil, a São Paulo, Aham. fuimos, como 25 de março? 5 de março. 25 Oh, meu Deus! Lembrei ele, Ali me falou, não abra a boca para nada. Então, Não porque fala nada. Não fala nada. Porque se eu não falo, eu posso passar como um brasileiro, né? Sim. Então, eu fui mudo. Todos os lugares que eu fui, foi Aham, mudo. Só, aham. ok. Pra não te cobrarem comprar mais, esse. né? Exato. É a mesma Não, coisa Gente, quando a gente foi no seu sabe, país. né, dessa nossa cultura aí do Brasil. Se chegou um Exato. gringo, o valor aumenta. Exatamente, 10 vezes 10 mais. vezes mais. E assim é essa. E o que, que você achou da 25 de março? Foi bom. Eu trabalhei um pouco, Foi bom. eu trabalhei um tempo na 25 de Gostei. março. Nossa, quase que doido. Eu entrava no Sim. prédio, saía e já tava de cara com o metrô, né? Então, tipo, não tinha aquela loucura, tinha fobia, bom. até de feira. Yeah. Eu fui a São Paulo, também fomos a Joinville, Joinville. Santa Aham. Catarina. Bonito. que legal. Mas o bonito que demais. você acha do... você deu uma volta ali, mas você não fala, não respondeu a pergunta. Eu não sei, Edward, não- você Fala a you didn't answer the verdade. question. Ah, Fala a I'll verdade, answer for Edward. bom, não sei, não tenho nada em mente agora. As pessoas são boas, eu gosto demais. Ok. Comeu bastante. Ok, uma Oh, coisa meu A boa. comida é boa. Comida é Todo boa. lugar que a gente chegava, ó, quando a gente foi pro Brasil, todo mundo queria que a gente visitasse eles e todo mundo queria cozinhar pra nós. Acho que foi a Sim. melhor parte. Comida é tudo. Maravilha. Vacatolada, mocotó. Eu gosto de tudo, não tem problema não. Você acha que a hospitalidade do Brasil é similar à da dominicana ou não? Porque a gente tem a impressão de que o povo dominicano é tão caloroso quanto os brasileiros. É. Você acha que é similar ou não? Sim, é similar. O carinho, todo é similar. A comida também é similar. Mas sim, não me encontrei em um lugar estranho. Quando eu fui lá, Aham. sentava em família. Parecia que estava em família. Aham. Foi bom. Tava Foi em bem família. recebido. Foi. Sim. Que nem bom. esse espanhol que eu conheci, ele foi pra lá, pro Brasil, na época que, eu não lembro o ano, mas tava em crise a Espanha. E ele não foi embora nunca mais, ele tá lá. Foi bom. E ficou lá. Ficou lá. Gostou. Você achou? demais. Quiser. Ele se achou. achou. Ué, você achou no E Brasil? meu irmão que tava na Espanha, voltou, ficou um tempinho lá e voltou pra Espanha. Não quer mais voltar pro Brasil. Ok. A única, coisa. eu acho que a única coisa pra gente, assim mesmo, do Brasil, foi a segurança só, assim, que assusta um pouquinho, porque a gente não tá acostumado mais. Uhum. Tirando isso, acho que foi. Foi bom, ótimo. Então você Mas gostou do quero Brasil? voltar de novo. Quero voltar. Só pra passear, né? Você Conhecer- moraria no Brasil? Ah, solo não creio, não creio. Não. Ai, eu cutucando. Se morar, vai sozinho, que eu não Quizá no futuro, mas agora, como não tem meninos, já meninas, tem é criança, diferente, é. criança, exato. Então, eu não creio, agora mesmo não. Quizás É. para aposentar. As crianças já foram lá? Já. Já com vocês, né? Foram Várias juntos? vezes. Foram juntos com vocês? Também fomos pro país dele também. Todo mundo juntos. Nós amamos. Ah, É. que legal. Todo mundo. Foi Muita muito bom. liberdade, né? Muito assim, né? Bonito lá, né? Muito lindo. É, as praias também são bem bonitas. Que, Yeah. el país, República Dominicana, es un país, una isla, bien pequeña. ¿Entiendes? Cabe como Sao Paulo, Eu acho que como é do que- tamanho de São Paulo. más grande Sao Paulo. E olha Muito só, grande. é um país, e porque o país é uma ilha, e porque é uma ilha pequena, não tem estados. É só cidade. É. Sim. Então é o país e cidade, não tem estado. E é igual- dividido Dominican com Haiti, né? O mesmo, a mesma ilha, né? Sí, es bien, Só que- bien diferente. Dividido, yeah. Es E como eles si falam fuera, outro exacto. idioma lá também. Sí, Falam crioulo, né? Es Yeah. bien diferente, como si fuera Estados países. Unidos Dos países, y yeah. México. Sí, Sí. o sea, es Divisa. bien diferente. Yes. É. Você veio novinho pra cá, né? Sí, tenía como unos 19, 20 años.
E você veio sozinho com a sua família? Sí, primero sozinho, depois a família Ah, para cá. mas Estamos todas, graças a Deus, aqui. e todas. toda a sua família hoje mora aqui, Sim, nos graças a Estados Deus. Unidos. Toda a família Legal. cercana, né? Por exemplo, meu pai, minhas irmãs, meu irmão, Aham. moram aqui. Que legal. Tem tios aqui Legal. também. Sim, tios. Tias, Isso, Graças a e a Deus. outra parte da sua família que mora lá são tios. avós. Sim, avó. Ah, Tem uma os vovó aqui. avós. Ai, que Sim. legal. Tem Graças uma a avó Deus. aqui agora. Sim, graças a Deus. E a que sua legal. família, Aline? Toda no Brasil. É. Eu falo que minha família aqui são os amigos da América, que o Senhor nos apresenta Uhum. e que você acaba tendo uma afinidade e acaba virando sua Sim. família. Sim. De escolha, né? É. É. E às vezes isso bom. funciona melhor, às vezes, né? Às vezes te conhece até mais que a sua própria família. E o que você ia perguntar pra ela, Regiane? Não. Que eu fiz você fazendo assim? Não, eu ia falar que às vezes, Porque às os, vezes eu falo amigos, demais. os amigos, às vezes, que a gente conhece, que vira família, é melhor, às vezes, do que a própria família, que a gente de sangue, que a gente não tem como escolher, né? Ou às vezes a gente tem mais afinidade, É. porque Exato. você acaba compartilhando da mesma história, né? Também do mesmo contexto, porque você acaba tendo o mesmo sofrimento, a mesma luta. Porque todo mundo chega aqui só com uma mala. Ou tem gente que chega até sem mala. Eu cheguei sem mala. Entendeu? Todo mundo chega sem nada, praticamente sem nada. Então, Eu cheguei sem você mala. acaba Você pegando. É mais fácil Roubaram, de você se roubaram. compreender. Eu saí do Rio. Perrengues, Eu falei assim, eu saí do Rio pra ser, tipo assim, não vou ser roubada na América. Cheguei lá no Miami. Eu saí do Rio, trouxe 2 malas, cheguei sem nenhuma. Oh my God. Mas Sem nada. sem nada. Só com a roupa do corpo. Ficou pior que eu, então. Só com a roupa do corpo. Mas tudo bem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agora que eu queria entrar assim um pouquinho, eu não quero puxar muito do pessoal da Aline, que a Aline ela vai voltar aqui outra vez. A Aline vai ser assim, ela A vai gente ser tem- VIP, né? É, a gente tem outra parte aí só de mulheres. E a Aline, Me deram um VIP. é porque a gente tava conversando antes Perfeito. que a história da Aline dá mais que um livro. Eu falei, Aline, dá uns 5 episódios, né? A gente Sim. conversando antes. E a sua Então não também, vamos, né, vamos se Edward? aprofundar nisso. E o Edward também. Também. É, É muito difícil a chegada aqui. Isso. Muito Eu queria que difícil. vocês falassem, então, na parte de educação em casa, né? Você falou da sua cultura dominicana, desse respeito que tem, né? De você ser o irmão mais velho, de você prezar pelo respeito, né? E tal. E aí eu queria que vocês... Como que se dá a educação com culturas diferentes, né? Porque eu digo isso porque eu sei que é difícil educar, né, gente? Sim. E a gente ter o mesmo Conexão, a né? mesma conexão. Porque às Mesma vezes o pai voz, quer uma né? coisa, a mãe quer outra, e a gente tá sempre ali, né? Como que se dá isso na sua casa? Além da língua, os costumes. Eu queria que você falasse, depois a Aline Claro falasse. que sim, no hay problema. Primero es que Aline y yo siempre tenemos como el mismo enfoque, o sea, el mismo pensamiento. Si Mesmo yo falo, propósito. meu propósito. Se eu falo uma coisa para Isaías ou meus filhos, eu falei não, e eles vão para falar com a Aline, é não, entende? Não podemos estar em uma via Negociando. diferente. Aham. Se eu falo sim, eles falam não, então não estamos em um mesmo Falando a propósito. mesma língua, né? Exato. Yeah. Primero tratamos de estar en el mismo propósito. ¿Eh? Ya ellos saben que si ellos falan para mí, le va a hacer la misma respuesta. Aún ella no estando de acuerdo. ¿Entiendes? Después falamos, entonces. Entonces me fala para mí, ok, mira, creo que sí, por esto, esta razón. Mas eso es lo primero. Porque es bien difícil criar a nuestros hijos en una cultura muy diferente como cuando vas para la escuela. Eles só querem aprender lo que estão lá. Por exemplo, um amiguinho, uma amiguinha está fazendo uma coisa, já você quer falar o mesmo, entende? Ou já tem, por exemplo, se hace um corte, algo sencillo, se hace um corte de pelo, o sea, se corta Corta o cabelo. o cabelo, já ele quer já cortar o cabelo, ou ela Igual. quer cortar o cabelo igual. Então, é difícil quando você trata de educar a seus filhos da mesma forma que você foi criado. Porque antes, quando eu fui criado, se eu falava com um adulto, estando em uma conversação meu pai e outra pessoa, outro adulto, e eu falava, já era um problema. Entende? Sim, sim. Mas agora é difícil porque já a cultura e
los meninos de ahora son muy diferentes. Entonces uno trata de criarlo de esa forma, ¿no? Mas con cuidado, porque si es muy, ¿cómo se fala? Preso, Estricto, si es muy restrito. estricto, entonces él va a buscar afuera lo que no puede encontrar en la casa. Entonces, tiene que tener una balanza, un balance. Eso es principalmente. Vocês impõem, principalmente para o mais velho, 17 anos, chegar em casa? Tipo assim, Regra? horário pra chegar em casa? Sim, A gente claro tem- que sim. A gente tem regra pra todo mundo lá em casa. Sim. Até pro cachorro. Ah, Yes. go to your house. Você tá- Sí, es así. Yeah. Sí. Entonces uno trata de hacer las Sí. reglas de la casa para que ellos tengan que entender que tienen que respetar, ¿no? Y si van a otro lugar, tienen que llevar el mismo respeto que están en la casa a otro lugar. Sim. Por ejemplo, cuando van a donde meus pais o familiares. Ou vai na casa de um na casa- amigo. É igual. ¿entiendes? Faz- O minha filha tá namorando um hispano. Ele é. Eu acho que ele é dominicano. A mãe é dominicana e o pai colombiano. Uma coisa assim. mistura. Aí ele tem que estar. Durante a semana, ele tem que estar em casa 9 horas da noite. Ele tem que estar em casa. Aí a minha. Já na minha casa, o meu marido é mais. A gente Flexível. conversa, a gente é mais flexível. A gente deixa assim umas 10 horas, entendeu? Aí ela falou assim: nossa, 9 horas da noite. Aí ele olha Muito assim. cedo. Falou assim, pelo amor de Deus. Aí teve um dia, primeiro dia de escola, a mãe falou pra ela estar em casa 8 horas da noite. Aí ele tá, I gotta go. Eu falei assim, tá bom, John, bye, see you later. Aí ele assim, ok, bye, I have to be home by 8. Aí já era assim, já era. E ele mora... 7h55. Não, não, ele chega atrasado, não. Coitado. Porque ele sabe a Se ele chegar atrasado. Problema, né? Problema. Ele, assim, 15, eu acho que ele saiu de lá de casa 15 ou 20 para as 8, entendeu? Já saiu. Sim. E ele mora o quê? 15 minutos lá de casa. Sim. Aí eu falei assim, ok, John, see you later. Né? Bye. Correu pra vida dele. Correu. Mas minha filha fica assim, uau. Aí eu fico assim, você tá vendo? Você tá vendo, né? Yeah. É assim. As mulheres dominicanas, elas são mais firmes do que as brasileiras ou tá ali na mesma linha? Eu não sei. Porque a gente sabe que nós, como brasileiras, como mães, a gente pega mais do Pega que no pé as mães americanas. americanas. Acho que é igual. Creo que é igual. Você acha que é Porque, igual? minha mãe é igual, né? Porque, por exemplo, ali não há tanta diferença. Não. Não. Minha cunhada também é igual. Sim, é igual. Yeah. Mas lo que quiero dejar saber es que uno trata de hacer o criar los hijos de uno con la cultura de uno. ¿Entiendes? Con la cultura de nós. Porque así, por ejemplo, si você fala para su filho, ok, tiene que estar aquí a las 10. Amanhã, cuando ustedes tengan 21, 20 años, ya saben que si van para un trabajo, tienen que estar allá a las 3 o 4. ¿Entiendes? Yeah. Entonces, uno empieza a tratar de Ensinar que tem que ter darle isso, responsabilidade. Você tem uma forma muito parecida com a minha, porque eu sempre pego os ensinamentos que eu ensino em casa de educar e eu tento colocar para eles na vida. Olha, lá fora é assim, É tarará, verdade. tarará. É assim. Tento fazer essa Yeah. proximidade. E a gente sempre... Tudo que a gente vai fazer, a gente decide nós dois primeiro, só. Sim. A gente nunca compartilha nada. Não é nada aleatório, Não, né? e a gente não compartilha Ali. nada com as crianças. Aham. Nem com o mais velho. A gente sempre, tudo que a gente faz é só entre nós dois. Sim. A gente tenta ao máximo de não envolver as crianças em nada. Decisão, Decisão é só nós dois. E, por exemplo, se tem um problema, claro, porque quem tem filho adolescente sabe que sempre surge um probleminha. Então, a gente sempre tem uma comunicação só nós dois primeiro para decidir o que a gente vai fazer. Ok, vai ser isso, vai ser isso. Então, a gente aguenta firme na nossa palavra. isso é E muito tudo importante. que faz tem consequência. Isso é sim. importante. Tem que ter uma consequência, porque senão, né, vira... É. Eu Vira lembro, Vira bagunça. eu lembro quando eu falei para Isaías que ele tinha que cortar Grama. a grama toda quinta-feira. Tá? Então, ele olvidou. Esqueceu. Esqueceu um dia. Então, eu falei, ok. Creo que foi que eu tirei o celular, algo assim, não lembro. Não lembro. Então, eu tirei o celular. Né? Depois, eu falei para ele, não, eu vou a entregar para trás o próximo dia. Então, depois ele voltou. Onde está o celular? Oh,
eu não lembro. Esqueci. Porque eu esqueci. Vai ser amanhã. Então, depois de aí, nunca olvidou fazer isso. Então, são coisas da vida que você tem que ensinar aos meninos, aos filhos. É que cada um tem... jeito, Você né? trabalha conforme a sua família, né? Exato. Não tem Não uma, tem uma fórmula E é que verdade. serve para todo mundo, né? Então, essa é a nossa. Sim. A gente sempre, se ele falar não, independente se eu estou de acordo ou não, eu nunca vou tirar a autoridade dele. Ah, isso é importante. Nunca. sim. Eu nunca vou discutir com ele na frente das crianças e nunca vou falar, não, eu acho que tá. Eu posso até achar que não tá certo, mas aí eu Sim. vou conversar com ele no secreto lá. Eu e ele só. Sim. E a gente vai discutir sobre isso, nós vamos conversar e entrar em um acordo, entendeu? Então, a gente tenta ao máximo e ele sempre me protege, eu sempre protejo ele, porque as crianças se unem, né? Claro! Vocês sabem como que é, vocês têm filho pequeno e adolescentes, então já sabe todas as fases. Então, o que a gente faz é isso, eu tô lá protegendo as costas dele e ele a minha, né? Porque Sim. tem que ser assim. E como que e a questão da língua, assim, vocês decidiram, vamos falar quando as meninas nasceram, né? E o Isaías estava bem pequenininho. O que vocês pensaram assim de falar em casa? Nós vamos falar. Acho Foi que a gente natural. nunca conversou sobre Nunca isso. conversaram? Foi natural. Tengo que falar acerca disso, tá bom? Foi natural. Foi Empezamos natural. em espanhol, Português. meio português, terminamos em inglês. Nada- Quando eu estou brava, eu falo inglês, pra ter certeza que eles entenderam. Pra não ter dúvida, porque às vezes a gente fala em português e fala, não entendi. O que foi que tu falou? Entendeu? Sim. É que eu vejo você conversa muito inglês com as meninas, né? Principalmente. Uhum. E então Eles você se fazem de sonsos, né? Ah. Meu Deus do céu. Yes. Criança é fogo. Falam como... Eu trato de falar espanhol Aham. com eles, com todos. Os três. Mas quando eles... há algo que não lhe conviene, como fala? assim? Quando tem algo que Tá certo, não não convém, convém, né? não vem. Meu filho faz que não mas- entende. Não. Aham. Você Vem cá, habla, você em- entendeu? habla em inglês. Aham, Tá entendendo aham. agora? Ok, tá bom. São espertos demais, Tem, gente. Porque é a primeira língua deles, né? E religião, como é que foi? Diga pra gente. Como é que foi a religião, eu acho que Aline? foi igual, porque quando eu conheci o Edward, ele já era cristão, já era batizado. Ele já ia numa igreja brasileira, Sim. onde ele morava. A gente morava muito longe um do Eu outro. morava em Everett. Everett. E eu morava em tá. Worcester. lá da Dani. Totalmente opostos os lugares, Uau. assim. Sim. Uhum. Aí a gente começou a namorar e ele começou a congregar na minha igreja. Que era dominicana. Não, que era brasileira. Brasileira. Sim. Mas você falou pra mim que Você ia em você Worcester. ia em outra, né? Depois que a gente casou, que a gente mudou pra Lawrence, Ah, aí a gente tá. foi pra uma igreja hispana. Ah, Sabe. entendi. E não era só pessoas dominicanas, era De todo Multicultural. É. Né? Multicultural. era todos hispanos. Sim, isso sim. Mas era de todo lugar diferente. Uhum. Eita, eu era espanhol de tudo quanto era jeito. Isso mesmo. mesmo. Desde que a gente mudou para aqui, para Nashua, né? Que foi em 2016, quando a Isabela nasceu, a gente começou a ir numa igreja brasileira. Sim. Voltamos para uma igreja brasileira depois de muitos anos. Sim. E faz Amém, um sim. ano que nós somos pastores, Amém. auxiliares de uma Sim. igreja. Yeah. Trabalho com o Ministério Infantil, com a tia Keila. Uma boa líder Sim. infantil. Thank you. Muito dedicada. Amém. Somos, trabalhamos juntos em equipe. Sim. Mesmo de você. Aprendo tanto com você. Ah, eu também Tem aprendo mais sido, com ó, você. ela Você- tem sido bênção na minha vida. Meu braço direito. Que legal. Rejane. Você tem. A Keila, eu sei que ela é pedagoga, né? Se formou no Brasil. Você também se formou, chegou a se formar? Não, chamado do Senhor. O Senhor que me formou. Legal, O legal. dom veio dele. É. Veio dele. Amém. Yeah. Tem que ser, né? Tem que ser. E assim, vocês. Nossa, e. É tão assim, é curioso, né? É curioso você saber. Mas assim, não tem tanto a ver a gente ouvindo vocês falar com questão de educação e a gente fica muito pensando nessa coisa. Claro que interfere. Não só a questão cultural, mas a questão de educação de cada um, É. né? Você veio de um lar, ele veio de outro. Vocês não eram, puxando o que a Rejane falou, vocês não eram, vocês foram para uma igreja aqui. Antes vocês
vocês tinham outra religião ou não tinham? Ou você Não. quando você chegou aqui, você já frequentava igreja na República Dominicana? Pode falar você primeiro. Ou Sim, você... não, minha mãe ela era católica, sabe? De nascimento. Minha avó, meu avô, e toda a família era católica. Meu chocolatinho. Depois, ella fue cristiana. Tengo una hermana también que son bien cristianas. Toda la familia es cristiana agora. Agora. Mas empezamos Se por el converteram cristianismo. aqui. Exacto, sí. Se converteram aqui. Empezamos a ir a iglesia católica. Después, ya cuando uno va creciendo, ya uno escolhe a igreja que uno quiere ir. É. Sim. A gente tem que dar opção. A gente sabe que quando a gente tem filho, você pode criar eles iguais, ou cada um respeitando a própria né, individualidade de cada ser. Mas eles vão, ultimately, eles vão fazer a própria decisão deles Sim. quando eles crescerem e forem, né? Porque meus pais, eles ensinaram todos nós, né, sendo cristãos, né? Mas tem o último filho da minha mãe, que é adotivo, ele seguiu um caminho totalmente diferente. Ele acredita em Cristo e Sim. tudo, mas ele tá fazendo a vida dele, as próprias escolhas, entendeu? É assim. Então, e meus filhos também. Eu posso falar para os meus filhos. Eu ensinei todos eles crescendo na igreja, né, cristã. Sim. Mas agora, depois do Covid, que veio para definir mesmo e refinar lá quem vai ficar, quem não vai ficar, né? Cada um faz a própria escolha. É assim. E a gente tem que aceitar, né? Sim. A gente pode lutar. Como se fuera, é igual quando seu filho quer dirigir, né? Você fala para ele, tem que sacar mão, direita, esquerda. Mas quando você, em el processo de aprendizagem, você trata de ensinar ele the right way, sabe? Trata de ensinar da maneira direta. Mas quando eles têm, correta, perdão. Mas quando eles já têm já el cantor, el A carteira. license, e aí eles vão fazer o que eles creem que também. Eles vão fazer, Que tá bem. yeah. Então é difícil, né? Você Yeah. trata de levá-lo, por exemplo, de uma linha direita. Você sabe que é muito difícil, entende? Como falo de novo, a cultura é muito diferente da cultura Aqui, de né? allá. Exacto. A cultura É. Mas aqui não é trata diferente. isso. Exato. Mas não Mas trata, mas pode ser assim. é o que a gente fala, né, no DP infantil. A gente que faz ali o ensinamento com as crianças. Aquilo que você ensina para a criança, ela Não vai esquecer. não vai esquecer. Não. Por mais que ela tome as suas próprias decisões, porque nós vamos crescer e tomar nossas próprias decisões, nossos caminhos, mas sempre vai ficar algo Uma ali, semente. uma É uma sementinha, semente que você planta. né? Então, Yeah. né? E você usou o exemplo ali da direção, né? De dirigir. O meu pai me ensinou isso. Embora ele tenha o esquema dele de direção e do que ele vai fazer, tem coisas que ele vai, não, olha, eu vou seguir o que o meu pai falou, o que E o vai meu lembrar. Sim. o meu instrutor falou. Então é isso. E aí, deixar livre mesmo. Cada um, você instrui, Claro. como a Bíblia fala, instrui o menino no caminho que deve andar, e para quando ele se crescer, não se perca, cada um vai tomar as suas decisões, e nós pais não devemos ficar com essa coisa, ai meu Deus, Yeah. porque eu sou da igreja tal, e agora o meu filho quer tocar Outra tabaco. coisa. Faz, né? Tipo assim, mas aquilo que você ensinou, yeah. ele Fica não... aí. Fica. E tudo bem também se ele não ficar, porque é a responsabilidade dele. É cada dele. um é ser, É cada dele. um é um ser único, né? Não, Né? e é assim mesmo. Quando eu cheguei aqui também, eu vim pra cá, eu também não era cristã, eu era católica, mas católica daquela maneira, né? Católica não praticante. Exatamente. Quando você não tem Isso religião, você mesmo. fala que você é católico. O que você é? Ai, meu Deus, o que eu sou? Católica. Não menosprezando essa religião, não. Mas eu era católica, cheguei aqui e foi aqui que eu me rendi ao Senhor. No mesmo ano que eu cheguei, no ano de 2004. E Amém. estou com o Senhor até hoje. Amém. Você também? Bom. Não, eu queria Você já era dessa cristã na igreja Batista. na igreja batista. Primeira igreja batista de Niterói. Você é de lá que a sua amiga conhece a região? Eu acho que sim. O nome dela Da é igreja. Rosana. Vamos saber, Rosana Rosana. Peçanha? Rosana Peçanha? Yeah. Conta aí. Claro, gente. Chama aí. Rosana, conta aí A nos Rosana. comentários as coisas da Regiane. Rosana! A gente veio junto pra cá. Ô, Aline, mas
Fala um pouquinho mais aí da sua vida, como que foi migrar, quais as suas... Não Parte tudo. boa ou ruim? Ah, o que você quiser, Aline, conta aí um pouquinho. Quando eu vim com um visto de trabalho. Eu vim com um grupo de amigos. E a gente morou numa casa que tinha um monte de gente. Isso, era isso que eu queria lembrar. Eu tô aqui tentando lembrar da pedaço. Falou, isso. ok. Então vou resumir rápido, porque a história é muito longa. A gente veio pra cá com um grupo de amigos, um monte de gente. Nova, gente, tinha nada na cabeça. 19 aninhos, né, Eu era Aline? mais nova. Eu sou a mais nova do grupo, porque todo mundo já era casado. Uau. E eu era a única... Não, eu tinha umas 3. A gente era 4 que não era casado, mas o restante tudo já era casado, tinha filhos. E a gente morava numa casa desses amigos que nos trouxeram. E você sabia no que você ia trabalhar? Não, a gente não saía de nada. Eu vim com visto de trabalho, eu vou trabalhar. No que? Não sei, vamos. O visto era de limpeza, tá? Mas eu vi tudo... Eu fiz limpeza também, mas vi tudo pra imaginar. Todo trabalho honesto, graças a Deus. Mas a gente morou numa casa... Pra você ter ideia, era tanta gente que a gente ia revezar pra dormir. Não tinha cama pra todo mundo. Então, um grupo trabalhava de dia, um grupo trabalhava de noite. Então, enquanto um dormia, o outro trabalhava. Um trabalhava, o outro dormia. Então, era assim. Os que não sabiam... Eu, por exemplo, cheguei aqui, eu não sabia limpar nada, não sabia cozinhar nada. Gente, eu não sabia nada. Absolutamente nada. E aí... Porque eu não sabia cozinhar, né? Quem não sabe cozinhar tem que limpar a casa que a gente mora. Então, pra mim, ficava sempre a parte mais difícil, porque eu não sabia nada, eu não sabia lavar roupa, eu não sabia ligar a máquina de lavar, nem nada. Então, eu falo pra vocês que a América foi uma escola pra mim. Você é filha única, né? Não, eu tenho um irmão. Eu tava pensando que você tinha uma vida muito boa no Brasil, Tinha. hein? Porque minha mãe forçava, vai lá, minha filha, lava roupa. Mas fala o que seus pais falaram. Seus pais duvidaram de que você não ia durar. Eu tinha um trabalho bom, fazia faculdade, tinha um trabalho bom. Eu não Sua mãe fazia lavava, não breakfast? cozinhava. Sua mãe fazia breakfast pra você? Minha mãe fazia tudo, meu pai fazia tudo. Tinha uma pessoa que lavava a roupa. Então eu chegava em casa, a roupa já tava lavada, dobrada, comida pronta. Eu só tinha que dormir. Maravilha, né? Oh, meu Deus. Mas aí chegou aqui. Assim, É acorda, bem a- Alice! é bem Acorda, agora. Alice! Gente, que A hora da vergonha. verdade, né? Ó, foi muito difícil. Muito difícil. Todo mundo fala, faz isso, faz aquilo. Faz o quê? Eu não sei. Como que vai? Eu sofri. Mas Sofri aprendeu, mesmo. né? Aprendi. Na marra, mas aprendi. E graças a Deus, por uma pastora que eu conheci logo que eu cheguei aqui. Aham. Ela cuidou de mim como se fosse a filha dela. E eu glorifico ao Senhor todos os dias pela vida dela, porque ela cuidou de mim mesmo, teve toda a paciência, dei trabalho. Aham. Fui uma ovelhinha difícil. Aham. E era bem difícil na época que eu cheguei. Eu acredito que foi igual pra você, Regiane, que você deve ter chegado até antes de mim. Nós não tínhamos telefone. Não. Você também. Nós não tínhamos telefone, não tinha bazar, não tinha GPS. Não tinha nada. Eu tava WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Nada. Absolutamente nada. Não tinha nada. Tinha umas lojinhas, tinha uma Brasileiras. lojinha brasileira lá na Central Street, ali em Lowell, que a gente ia passar remessa de dinheiro, comprar cartão. Não, eu nem cheguei, eu não tinha dinheiro pra passar remessa. Eu trabalhava dia e noite. Uma coisa que dia e você noite. falou que era interessante, que eu tava até conversando com o Rogério, você falou que, tipo, pra trabalho, você tinha que ir pra um local, pra padaria. Nessa Conta aí um pouquinho época, como é assim, que é. ó, tipo assim, hoje a gente tem o bazar, né? Uhum. O pessoal Facebook. Facebook, bazar, o pessoal anuncia trabalho, tem um grupo de WhatsApp de trabalho. Na minha época, não tinha. Então, o que a gente fazia? Você queria um trabalho, você tinha duas opções. Você ia nas lojinhas brasileiras e tinha uns papelzinhos grudados, assim, ó. Você tirava o número. Uma flyer, né? Uma E aí você panfleto. pegava e ligava e arrumava um trabalho. Ou você ia pra uma padaria, eu não lembro o nome dessa padaria, mas ela existe até hoje em Framingham. Foi a primeira padaria de Framingham. E aí você fazia o quê? Você pegava uma carona até essa padaria e sentava lá. Aí o pessoal que precisava de trabalho, você ficava lá sentado. Aí parava um caminhão de landscape, falava assim, ó, preciso de tanto fulano para ir trabalhar. Vamos. Preciso de 10 pessoas pra rapar neve. Sabia nem com quem que você tava indo, mas ia. Preciso de alguém helper pra limpar a casa. Eu tô indo. Então eles te pegavam ali e te deixavam ali de volta. Oh, meu Uau. Deus. Você não sabia com quem você ia, você não sabia pra onde você ia, você não sabia onde você voltava, mas era seguro, horas, porque eu tô né? viva até hoje. Uau! Muita loucura, né? Caramba. Era assim,
Gente, não tinha meio de comunicação. Pra você ter um celular, você tinha que ter muito dinheiro. Eu demorei muitos anos pra ter um telefone aqui. Não era acessível você ter um telefone. Pra você ligar pro Brasil, você tinha que ir na loja brasileira, comprar um cartãozinho, que aí você raspava e ele te dava uns créditos. Sim. E aí, ou $5, você- $10, né? Ou você ia no... Você tinha um telefone fixo em casa, que era o olho da cara. É. Ou você ia no orelhão. Muitas vezes eu tinha que ir no orelhão, porque como eu morava numa casa que tinha muita gente, todo mundo tava usando telefone. E eu esquecia meu cartão, o pessoal roubava meu código, tá? Aham. São os meus amigos, lembra? Vocês roubavam meu código? Uhum. E o grupo esse que a gente veio junto, a gente é amigo até hoje. Aham. Uau, que legal. Nos convertemos, a maioria que não era crente, a gente se converteu junto, na mesma igreja. Que legal. Tivemos filhos, os filhos cresceram, são amigos até hoje, né? A gente se vê sempre, pelo menos 3 vezes no ano a gente se vê. O Edward, e legal. GPS nem pensaram, o mapa, né? Não nada, tinha GPS. nada disso. Não. Era o mapa. Era Você aprendeu a mapa. dirigir aqui ou você já dirigia? Lá, meu país. Tá, no seu país você já Eu aprendi dirigia. aqui, não sabia nem ligar o carro. Agora, Aline, volta um pouinho lá, vamos pular, não, porque a gente tava conversando da parte que você veio com esse contrato aí de trabalho. E aqui a gente refletindo, se a gente for ver, você viveu quase em condição Subhumana. uma exploração. A Você gente teve uma trabalhava exploração, para essas pessoas. A gente trabalhava para essas pessoas e essa pessoa meio que usurpava da gente, né? Não sei se é essa a palavra correta, mas a gente trabalhava e muitas vezes não recebia. Porque a pessoa falava, eu trouxe você. Tipo assim, é que eu só fui entender como funciona a América e quando a pessoa te traz, quando eu cheguei aqui. Porque em São Paulo não se fala muito disso, das pessoas te trazerem e como se você tá legal ou ilegal. Ninguém te explica isso. Então eu não tinha ideia de nada. Eu só fui entender que a maneira como eu vi o visto que eu vi era uma bênção quando eu cheguei aqui. Que me dava o direito de tirar carteira, ter um Social Security. Então, isso nunca foi cancelado. Independente do meu status imigratório. Isso, eu tinha o direito de estar aqui e poder dirigir. Então, eu não tinha o conhecimento como era. Então, a gente trabalhava para aquela pessoa, não só eu, mas o grupo todo, e meio que a gente ficava na mão dessa pessoa. Porque a gente não falava inglês, nós não tínhamos carro, o dinheiro que a gente trouxe a pessoa pegou, a gente só podia trabalhar no que a pessoa desse o trabalho e a gente só recebia o que a pessoa dava, entendeu? A gente sofria ameaças da pessoa, a pessoa falava assim, se você não dá tanto de dinheiro, eu vou chamar a imigração pra você. Não Vocês foram explorados. Fomos. Como assim, se você não dá tanto de dinheiro, você tinha que pagar pra trabalhar? Pra Kinda. morar, né? Tipo assim, eu te trouxe, então tal e tal, casa, e eu pago uma casa aqui. Eu lembro se que a vira. pessoa da casa foi embora porque comprou outra casa e deixou a gente lá. Eu lembro que chegou uma vez que a gente não tinha nem o que comer. E uma das pessoas tinha filho pequeno. Aí eu lembro que eu comentei com uma pessoa, porque eu consegui um trabalho fora, e eu comentei com a pessoa que levou a gente pra trabalhar, que a gente não tinha nada. Aí a pessoa levou a gente naquele Salvation Army. E é tipo um food pantry. Como é que explica um food pantry? É um lugar de doações de alimentos. Então você chega lá, eles te dão algumas sacolas, você vai pegando o que tem. Era o que a gente tinha pra comer. E era difícil porque eu não conhecia nenhum daqueles alimentos. Não é a mesma coisa que a gente come arroz, feijão, né? Era tudo na totalmente lata, né? diferente. Enlatados. Já não Então, cozinhava, os né, Aline? enlatados. Já não sabia cozinhar, ficava já mais não difícil. cozinhava. Não, imagina. Já não cozinhava, já não dominava a cozinha, já não sabia nada. Foi muito difícil. Eu nunca contei pros meus pais esse tipo de coisa assim. Eu nunca. Mas mesmo hoje eles não sabem? Ou eles vão saber agora? Vão saber agora. Mas assim, foi uma época mais difícil pra gente. A pessoa, eu fui trabalhar, né? E a pessoa foi que comprou o carro pra nós, mas a gente pagava o carro semanalmente, porque a gente trabalhava pra ela, então ela já descontava. E aí eu saí do trabalho, o carro não tava lá. Eu assinei o title do carro, mas eu não sabia que era o title do carro. E a pessoa levou o carro embora. Nunca me devolveu, me ameaçava, falava que se eu não desse tanto. Tava no seu nome. Tava. E eu comecei a trabalhar fora pra não depender Gente. do dinheiro dessa pessoa, porque essa pessoa não pagava como deveria. Porque você ali foi aqui, não, tipo, isso aqui não tá certo. Tem alguma coisa várias errada pessoas, aqui, né? entendeu? Só que como era amizade nossa, amigos, então a gente achava que a pessoa estava fazendo um favor pra nós.
a gente não tinha um conhecimento, entendeu? Que aquilo era um trabalho escravo, que era uma exploração. Tipo assim, como é que fala? É tráfico humano, né? É tráfico humano. É tráfico Você humano. sabe que ano passado, né, já que a gente está em 2023, ali na cidade de Woburn, o cara estava fazendo isso. Você Trazia as ouviu? pessoas. O filho, ali, também. ali na Main Street, em Woburn, ele estava fazendo exatamente isso. Ele trazia as pessoas para trabalhar no restaurante dele E não dava nada. e pagava. não pagava. E ainda cobrava, parece que 10 mil. Para trazê-los, cada um tinha que pagar 10 Segundo mil. a- E eles seguravam os documentos. documentos, seguravam o dinheiro também. Só dava, tipo assim, uma merreca para eles, semanal. E foi descoberto e o cara tá preso. E O cara tá preso. o que me ajudou, Rejane, foi porque eu fui para essa igreja que era brasileira americana. Aham. Todo mundo, o grupo todo. E aí essa pessoa até não gostava muito dessa igreja, porque o pessoal da igreja começou a nos Ajudar. ajudar. Informar, né? Olha. E aí tinha Sai da caverna. Ó, me deu tinha um pastor, tinha um goosebumps. pastor hispano, eu até esqueci o nome Meu dele, a gente até falou dele tem Deus. pouco tempo. Tony, pastor Tony, ele era advogado também. Uhum. Então ele chamou, a gente explicou, olha, isso é trabalho escravo, isso é ilegal, e isso, todo mundo poderia ter tido documento nessa época. Uhum. E a gente não sabia, a gente poderia ter tido um green card nessa época. Sim. E nós não sabíamos, porque ele reteu a outra parte do nosso documento. Ó. E aí ele me Meu explicou Deus. tudo. Quando ele me explicou e a pessoa foi na minha casa me ameaçar de novo, porque eles iam na nossa casa coagir a Coragem. gente. Na E- casa que eles pagavam pra Não, você. aí já já tinha tava- mudado, já tinha mudado. já tinha outro trabalho para não depender deles. Eu já tinha saído totalmente Totalmente do deles. ciclo da célula, né? As outras pessoas não, mas eu sim. E aí foi que eu descobri. Aí eu falei pra pessoa, olha, o que vocês estão fazendo é ilegal. Ah, mas a gente vai chamar a imigração para deportar vocês. Eu falei, chama a imigração. Porque eles não podiam. Quando você traz uma pessoa, você é responsável por aquela pessoa. Não é eu que tenho que pagar eles, é eles que têm que me pagar. E daí eles. Agora ela já descobriu. Nunca mais eles apareceram na minha casa. Chama a imigração, eu vou chamar a polícia pra Pra você. você. Ok? Você chama a imigração que eu vou chamar a polícia. Olha, eu teria todos Chama. os direitos. Eu teria todos os direitos de ter recebido o documento. Eu teria todos os... Mas eu não fiz isso porque, querendo ou não, de uma certa maneira, foi bênção de Deus na minha vida. Aham. Eu ter vindo. Querendo ou não, a gente teve uma amizade independente da situação. Querendo ou não, foi um canal que o Senhor usou pra me abençoar e pra eu conhecer Ele. E mesmo assim, naquele momento, eu acho que você também não se sentia. Mesmo que você teve a informação, eram Eu não me pessoas que você conhecia. E E que eu de não certa queria forma. prejudicar. Mas de certa forma é uma coação, é um jeito meio que. Como E que tem eu falo? filhos, É algo ó, tóxico. Tem família, tem pai, tem mãe, tem filhos. E a gente tem amizade com os familiares que não tem culpa. Mas hoje você não pensaria assim. Se Eu- fosse Mas hoje. eu acho que cada um tem que responder pelas suas ações. Eu entendo. Independente de... Hoje, com a cabeça que você tem hoje, Eu- com a maturidade que você tem hoje, Eu acho que eu não- você acha que você denunciaria ou não? Eu acho que não, porque eu gosto muito das pessoas que estão em volta e eu não jamais prejudicaria. As pessoas que estão Entendeu? lá. Porque ninguém tem, os filhos não têm culpa, os outros não têm culpa. Não que seja certo não denunciar. Claro que se você tá sofrendo um abuso, por favor, denuncie. É. Mas no meu contexto, no que eu vivi, eu não faria isso. Porque, igual eu falo pra você, teve os dois lados. É. Foi 50% e 50%. Um lado eu fui abençoada. Entendeu? E também, querendo ou não, eu morei na casa deles. Eles me sustentaram, independente da situação que não foi honesto, eu fui sustentada por eles. Eu fui, entendeu? Querendo ou não, eles não precisavam me trazer. Você entende? É, mas eles te trouxeram com a Eles promessa, queriam- né? Eles, porque eles estavam lucrando, né? Em cima, né? E assim, Muito, gente, não era pouco, não. fiquem espertos, porque mesmo Se antes. informem. Tudo bem, isso faz muito tempo. Aí você fala assim, nossa, mas isso faz muitos anos, isso não acontece hoje. Acontece. Acontece. Sim, Acontece, então. Aconteceu ano passado. Fiquem espertos, porque Acontece. acontece muito. As pessoas vêm com uma. Acho que foi Se uma tá outra muito também. bom o informem, plano, né? desconfie. Teve uma outra menina. Too good Acho to que foi a be true. Tati, né, que veio aqui. It is.
E ela falando exatamente isso, da questão de informação. Gente, quem tem boca vai a Roma. Yes. Ainda mais se agora. informem. Antes não tinha tanta coisa. Você Não. teve uma pessoa abençoada que foi lá e te informou. Não. Mas hoje tem aí internet, tem Sim. Google, tem gente. Você É. tem boca, Até então, perguntem. porque o que essa pessoa fez de trazer era a primeira vez. Tava tentando. Tipo assim, ele tinha um grupo de amigos. Eu estava incluída nesse um grupo de amigos. Falou, eu quero trazer todos os meus amigos para morar aqui. Eu vou tentar. Isso foi só a primeira. Claro que ele trouxe outras pessoas, mas foi a primeira tentativa deles. Então a gente foi meio que o primeiro grupo de cobaia. Mas o karma veio, né? Você falou. Depois eles tiveram probleminhas. É. E Que é não isso, vou a nem pessoa. citar os A gente problemas, nem cita, porque- mas é verdade. Mas tipo, o que vem aí, o que você planta, você Você colhe. colhe. Isso A lei sim, da a lei da colheita, justiça tá aí a lei da também, semeadura. Aham. E você, Eduardo, você teve alguma situação assim? O que Não. fizeram com você? Não, Jogaram você atrás do foi caminhão. Eles já Não, tinham foi visto tranquilo, muito sim. tempo. Minha família toda tinha visto. Entende? Então Você era já um pouquinho veio pra cá diferente. com visto. Sim. Sei mais diferente, né? Mas você veio a convite de alguém ou você veio desbravar? Não, vou sozinho. E eu falei, eu vou sozinho. Ó. Eu vim para onde uma tia minha, uma tia que tem aqui. Uhum. Fiquei aqui, depois meus pais vieram, mas é muito diferente A situação. a como ela veio, sim. Muito Você diferente. não teve esse tipo de situação Não, de nenhuma. pessoas tentarem Graças a Deus, né? ter assim, tipo assim, de tentar aproveitar de você dentro da sua comunidade, das pessoas que você conheciam, Não, ou de porque- americanos. Não, não. Porque desde o princípio, passa que desde o princípio eu Ele sempre... teve um plano, né? Exato, Ele um já plano, um goal. sabia. Você já sabia como era aqui. Sim, porque já, Eu já não. vinha já. Visitava, né? Sim, Você vinha visitava, visitar. exato. Visitei muitas vezes. Sempre em férias, meu pai sempre vinha aqui, ele trabalhava para o aeroporto, na aerolínea, então era uma facilidade, né? Que ele Yeah. tinha para vir aqui. Mas não, graças a Deus, não foi todo claro de color de rosa, não? É todo perfeito, mas não tive nada comparado com isso, nada, graças a Deus. Você Meu vê isso Deus. dentro da sua comunidade. A Aline falou que vocês são a comunidade de vocês é muito unida. Você sabe de casos ou você acredita que isso tenha também dentro da sua comunidade? Sim, claro que sim, em todas as comunidades. Existem pessoas Sim. boas e ruins em toda a raça, né? Sim, sim. Toda a Todo raça, lugar, né? todo lugar. Então, É igual. é tipo assim, a gente vai ver as coisas boas, os casos bons, e vai ver também as pessoas que querem tirar proveito de você, Sim. né? Sempre hay pessoas que têm como essa mentalidade de fazer maldade. Né? Nasce com isso. Não importa que seja americano, brasileiro, dominicano. Yeah. Não importa, sempre. Quem tem um mau Isso é caráter, bom, né? tem um mau É, caráter. eu também acredito Exatamente. nisso. Yeah. Que dependendo do lugar, as pessoas têm. É. Porque as pessoas gostam de taxar. Ah, Yeah. e a Sim. gente tem muito isso aqui. Assim, é brasileiro. Às vezes o próprio brasileiro. Tinha que ser brasileiro. Sim. Tinha que ser hispano. Sim. Hispano não sei o quê. A gente ouve muito É. isso. Sim. É uma É uma discriminação. Sim. Tipo assim, Nossa. olha, não confio em hispano. Não confio em brasileiro. Sim. E tipo assim, ou às vezes fala, coloca em deusa também os americanos. Nossa, não, porque são super honestos, porque não vai te Sim. roubar e porque vai devolver. Deixa o seu celular aí que não vai pegar. Até perdeu a gente tava dentro da loja, ele esqueceu o celular na loja, rodamos. Não achou nunca mais esse celular. Meu Eu até, quando chega coisa da Amazon, eu corro lá. Eu falei, gente, eu morei em São Paulo, Carandiru. Chegou coisa da Amazon, já cato logo, põe dentro de casa. Eu Quer também. saber se o pessoal vai pegar ou não? Exatamente. Assim. Então, assim, a gente vocês percebem, a gente tem essa coisa aqui muito... E principalmente a gente, né, que tá aqui em outro país, todo mundo, cada um de um lugar. Sim. Nossa, porque é... Como é que chama? A pessoa que você trabalha... Esteticista? Não, o pessoal é da Índia. Indiana. Porque indiano é isso. Porque hispano é isso. Que brasileiro é isso. A gente sabe que tem esses Os indianos estigmas. os indianos são, tipo assim, uma raça a ser estudada. Olha aí, ó. Olha o bullying. Olha a discriminação. Olha o estigma. Já colocam plaquinhas. Tem que estudar, não, tem que estudar aquele povo. Meu Deus! Ó, a gente sabe das nuances ali, das como é que chama? Das diferenças culturais. Mas eu acho que a gente taxar é isso, é aquilo, é não sei o quê, é muito Sim. perigoso. É perigoso. E outra coisa também que eu sempre tive em mente, e o Edward também. Nós estamos fora do nosso país.
Nós estamos em outro país. Então, a gente tem que se adequar às regras desse país. Não adianta eu vir do Brasil, ele da República Dominicana, e a gente ter os costumes de lá. Não vai funcionar. Não vai funcionar, não. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes a gente vai a algum lugar e a gente fala, nossa, a gente tá americanizado. Sim. Porque a gente acaba, querendo ou não, se aderindo ao país, né? E Se o respeito adequando. também, né? E Também. vocês já fizeram o seu DNA test? Vocês já chegaram a fazer isso? Nunca fiz. Não. O que Não, é isso? Não. Não. O DNA test é você Ver os seus ancestrais? ver seus ancestrais. Ah, Tem eu quero fazer. Ancestry.com, né? E tem 23andMe. Então, eu fiz 23andMe, gente. Olha, eu tenho 17 nacionalidades. Misturado. 17. Eu quero fazer muito isso. Brasileiras, desculpa, 7%. Aí eu São não sou 7. brasileira. 7%, ok? Então, nem você é, gata. Se você for fazer o seu negócio lá, você vai ver. Entendeu? Então, a gente, tipo assim, a Bom. gente e sabe? Achou família? Achei. Lá no Portugal tem um monte. Meus primos, assim, de primeiro. Na verdade, a gente conta como se fosse de terceiro grau, né? Porque primo, filho da minha. Avó, bisavó. da minha. Sabe assim? A gente chama de terceiro, quarto Legal. grau. Né? Mas eles já falam lá que o DNA é muito próximo. Tipo assim, 5, 6% de DNA é muita coisa, né? Sim. É muita coisa para tá ali junto. Então eu achei muito interessante, gente. Vocês deviam fazer. Eu quero fazer. Ou Ancestry.com. Vai que a gente encontra a família. Né? Mas é Legal, hein? muito, muito, Que deixa uma muito herança legal. pra nós. Meu Deus. É muito legal mesmo saber, tipo assim, o meu DNA maior é de, eu tenho Qual de que é São o mais Paulo, seguro? eu tenho de São Paulo, gente que chegaram, meus ancestrais, né, 200 anos no Brasil, então, São Paulo, Minas, mesmo que eu diga assim, sou carioca, né, eu não sou, né, Olá. pessoal, eu nasci no Rio, mas na Família verdade, não é de lá. família é de Minas, São Paulo, Vitória. Tem um pouco de cada lugar ali do Brasil, entendeu? Bom. Então muito Tá. legal. E não Bom. tem o mais Interessante. seguro, né? Eu sei que o 23andMe, ele manda você compra um kit, você pode comprar até na CVS, aí você paga ali, né, o valor, você cuspe, né? A saliva, A né? saliva. Mais bonita. Whatever. Você põe a You saliva. spit Não, on tá it. aqui. You Como se spit on diz em it. espanhol, saliva? Saliva. Saliva, então. Você spit on it. Então, você cospe ali e, Igual. né? E você fica, né? Manda pra eles. Leva 2 meses pra ficar pronto. Eu quero fazer. Mas é muito legal. Você pode fazer de health, você pode fazer de um monte de coisa, assim, sabe? Perfeito. Então é Acho bem muito legal. interessante. É muito interessante. Tipo, a gente Já saber sabe, já. de onde a onde gente. vem? De onde a gente veio, sério. Porque meu marido falava assim, eu sou brasileira. Aí ele falava assim, mas você não é brasileira. Você nasceu no Brasil. Aí eu falei assim, como assim? Eu sou brasileira. Aí ele falou assim, você não é. Eu falei assim, eu sei que o brasileiro tem Brasil com África, né? E Portugal. Tô misturado. Aí, tudo. né, eu Espanhol achava também. só assim, né? Mas aí ele, não, você não é. Vamos fazer o teste? Aí ele foi, comprou pra mim, né? Bom. Então, é muito legal. assim, interessante. Muito Perfeito. interessante. Nasceu, mas você tem Suas origens. origens, né? Suas Africana, origens. 30%, 29% africana, muitos lugares da África. E 60% europeia. Aí vem assim as divisões, né? Europeias, aí vem Espanha, Espanha. isso, Uau. Itália, Bem detalhado, né? É bem muito detalhado. Quero fazer ele. Vamos fazer ele? detalhado. Bastante, já. Você acha que você tem detalhado. mais qual? Domênica? Quizá Vai que, espanhol. você, Quizá vai que espanhol. você faça lá, você vê lá, 60% brasileiro. Oh, E a Aline, Indigenous, e a Aline Indigenous. dominicana. Hein? Já Dominicana. pensou, Aline? Igual Ele é aprendo mais ela, brasileiro sim. que eu. Eu acho que eu vou descobrir que eu sou dominicana, que de tanto que o povo fala, já tô acreditando Ele já. gosta mais das coisas do Brasil Sim. que eu. Muito Sim, mais. Comida. Muito, muito. Quantas muito vezes você foi no Brasil?
Eu fui duas vezes. Duas vezes? Dois. Ah. E uma curiosidade que a Aline estava contando, que você que faz as coxinhas, você que faz. A Aline faz o bolo, né? Os doces, né? Cara, o Adam faz tudo, ele fez essas xícaras pra nós. foi ele! Foi ele! Eu lembro agora. Que legal, mas conta da comida. Então você faz coxinha? E Eu salgadinho? Eu aprendi, graças Nós a Deus, a fomos no YouTube, Brasil né? comprar a máquina, né? Sim. Uma máquina profissional. Oh, nice. Ele Então- aprendeu a montar a máquina. Sim, Pode aprendi de continuar. tudo. Não, aprendi a máquina, aprendi a fazer coxinha, é muito difícil. Massa, Aham. Esse recheio. processo não é fácil, não. Não. E também churros. Churros Os também. churros? Quibe. Os churros brasileiros? Oh, Oh, meu Deus. Ô, gente, o churros é do Brasil? não creio. Não sei, mas Não. acho que ele faz a brasileira. É, o Sim. nosso, a gente incorpora as coisas, né? Tipo assim, a lasanha Sim. não é do Brasil, mas a gente A gente faz ama. a gente ama a lasanha, né? A brasileirada, né? A coxinha, será que é nossa mesmo? Eu Quizás, acredito. né? Quizás. É, Mas sim? agora é dominicana. Lá Era um dominicano, lá não dominicano tem fazendo Lá na coxinha. Dominicana também não tem coxinha. Não. Ai, que E legal. vocês morando em Lawrence ainda, né? Moram em Lawrence ainda? A gente mora em Não, Nashua, mora em New Em Hampshire. Nashua. Nashua, sim. Então, morando em Nashua agora, que é totalmente assim, não tem muito... Brasileiro? Não tem brasileiro. Hispanos, Mas não tem hispanos. muito hispano, tem? Tem. Tem Mas bastante? não mais que... Aí mais brasileiros, né? Você Eu creio acha? que sim. Tá igual. Mas tem bastante americano também. Sim. Então, Tem. vocês têm encomenda de tudo quanto é lugar? Tipo assim, de Lawrence, Todo lugar. das coxinhas, né? Sim, é todo lugar. Lawrence, de... Eu tenho Nashua. pessoas que vêm na minha casa pegar bolo desde que eu era de Lawrence. De Lawrence. Tem um cliente desde Lawrence. Uau. Vocês ainda fazem salgados juntos? Não, no Não. momento não. Não. Mas- Mas pronto já, pronto. Tem que Vamos fazer, voltar né? a fazer. Voltar a fazer. Salgados dominicanos. Ô, gente, aí tem, vocês têm que abrir uma ó, padaria aí, ó. nossa, Vocês têm que Deus. abrir uma bakery, né? Estamos gente? trabalhando pra isso. Coming eles estão soon. trabalhando pra isso. Coming soon. Yes, coming soon. Gente, a Gente, caixa. coming soon, ok? É, Tá vindo, tá vindo. eles têm tem uma caixa festa. Ah, Party sim. Box. Party Box. Nossa, é muito legal. A gente Ah, a deu gente fez pro pro André. Aham. Como é que é essa Muito party gostado. box? É bolo, docinho, bombom. E na época que a gente fazia Tipo, é salgadinho, uma festa dentro de uma caixa. Uhum. Tipo, uma Todos caixinha os pronta itens, dentro todos dos os itens itens da que festa. Você precisa? Ah, que tudo legal. pronto. Tipo assim, você só leva e come. Ok, Vem uma ideia. refrigerante. Ó, uma ideia. Quando chegar a hora de... já tô pensando aqui da minha filha, tá? Que ela vai se formar. Vai se formar. A gente você fez você de formando, faz de formadura? Fez de formatura? 15 Tudo. Eu já fiz de formando, fiz 15 Põe anos. foto, 21. eles põem fotinho, um Que balão. legal, gata. Eu vou encomendar pra minha filha. Ó, Xícara com a Olha. foto. Você Xícara tem com uma a xícara com a foto. foto. Sabe aquela que a Cid Alexandra. Alexandra deu pra nós? Aham. Foi ele que Ele que fez. Foi você que fez? Foi. Gente, se vocês quiserem encomendar, olha. Por favor. Aqui é Ponte Brasil, Gente, USA. quantas empresas vocês já vão abrir? Eu vi muitas Salgar, empresas, né? muitas empresas, né? Aham, tudo assim. A gente gosta de trabalhar. Sim. Que legal. E você tá Graças a abrindo Deus. outra empresa também agora, né? Tô sabendo aí nos bastidores. Sim, pronto. Você tá todo Coming empresário, soon, né? too. É, imagina. Coming soon, a lot of things coming soon. É o Zoom já agora. Sim. Estamos agora trabalhando em uma empresa de limpeza, Aham. de limpar carpete. Não, estamos... Business. Business. Ah, Com Deus que por legal. delante. E já estamos começaram a allá. trabalhar Sim, já. graças a Deus. Graças a Deus. Que Já legal. começamos os trabalhos já. Sim. De limpeza de carpete. Aham. Yeah. Condomínio. Condomínios, limpeza Stores. também de casas, House residencial. Oh, que legal. Todo que mundo. legal. Todo mundo. Yeah. Sim? Yes. Porque é pronto já. Não também. para não, a Não. cabeça deles aí não para não. A gente não tem dorme, 3 pensando. filhos. Tem que ser. 3 filhos pra sustentar e mandar pro colo de casar. É, E vocês também têm casa que vocês alugam, né? Vocês Também. pretendem comprar mais casas para alugar? Com Deus por delante, sim. Sim, a gente espera que sim, né? Porque A lo principal crise es, agora- nosotros, por ejemplo, pensamos, yo no quiero ser multimillonario, quiero tener dinero para poder ayudar también. Eso es As lo outras principal. pessoas. É o desejo do nosso coração. Sí. O que a gente Muitas sempre coisas. quer é ter o suficiente pra nós e abençoar o próximo. Porque a gente faz. Transbordo, A gente né, Aline? ama servir Sim. a casa do Senhor O e, transbordo, e né? a gente gosta de abençoar as pessoas. Então a nossa oração principal é que a gente tenha o suficiente pra nós e pra abençoar o próximo. E não só com dinheiro, mas
mandando para as missões, dando trabalho para as pessoas que Ajudar. chegam, Ajudar. sabe? Ajudar. Es el corazón de uno, ¿no? Es el corazón que nos tenemos, ¿no? Que si yo tengo, yo también quiero, vamos a decir, ayudar a las personas. Eso es lo principal. Yeah. ¿De Sim. qué vale tener muito dinheiro se não... Se Você não não pode tá ajudar. ajudar, ninguém. exatamente. É uma Não, água principal. parada, né? Uma água parada, Sim. é verdade. Mas há muitas coisas na cabeça. planos. Muitos planos. Eu dormo, mas pensando. O que eu vou fazer amanhã? Eu acho que o Senhor fica olhando para nós e fala, meu Deus, esse povo não para. Sim. Mas as bênçãos vão para quem tá fazendo. Amém. Não é? Amém. A semente A gente é lança dado a para semente lá. dado para quem tá plantando, não é para quem tá Plantando e parado colhendo, é não, verdade. né? Quem tá parado fica só, tipo assim. É o principal. Então, as sementes são dadas para os que plantam, né? Os que plantam, Amém. os que trabalham. Então, se você fica aí, olha, usa a sua essência. Como ela falou no outro Essência, vídeo, eu adorei. É que essa você é essência. único, É, né? Você é exatamente. único pro Senhor. Exatamente. Incrível. Ah, e assim, gostei. tem o tempo, né, que a gente se conhece, assim, e é realmente isso aqui que eles falam, é verdadeiro, assim. A casa deles é um ambiente gostoso de você estar, de paz. Sabe aquele lugar que você entra e você se sente bem, né? Às vezes que eu fui lá, não foram muitas, mas às vezes que vocês me recebeu lá com a minha família, nas festas e não festas também. Café. Café. A Aline faz o café. Convida a Regina. Vamos lá, Próximo tomar café. Opa. Nossa, ela monta a mesa ali toda bonitinha e tem o prazer de realmente receber, assim. Aham. Realmente de ser prestativo. Eu vejo isso tanto no Edward quanto em você, Aline. E Obrigada. é de fato isso. O que vocês estão falando, eu posso Somos nós. eu estou testemunhando que é verdade, é real, né? Aham. E os filhos, eles são umas graças. Umas graças. Eu tentei casar o Isaías com a minha sobrinha. A Graciele já cupida. tá. A Graciele tá no Cupida. Brasil, já tá em outra já. Então, e ele também, né? O jogador de futebol, ele joga futebol, gente. E assim, foi muito bom receber vocês, saber um pouco da história de vocês, porque vocês têm muita coisa pra contar. E que já passou e que ainda tá por vir. Acho que a gente vai ter outros encontros, né? Como a gente falou com a Aline e também com você. Então, eu agradeço, né? Sim. Eu agradeço a presença de vocês. A Nós Regiane- agradecemos. Regiane também. Prazer para nós. É, Prazer, muito que- obrigado. Que trouxe aqui um pouquinho, né, Regiane? Um pouquinho, Um né? pouquinho. Começando o ano bem, hein? Começamos o ano bem. A gente Eu queria que muito agradeço. começar com vocês, né? Que são pastores, que são pessoas do bem, que têm uma energia boa, É. tem coisas Amém. boas para compartilhar. E com a sabedoria, assim, que vocês passam para nós, a gente sempre pede o que, Regiane, no final? Pra deixar... Me deixa falar sozinha. Não, Regiane. pode ir lá, vai lá. Vai, Fala fala, você, fala, você. Regiane. Não, O que a gente pede para os nossos convidados? Para deixar uma mensagem, né, Ok. para os nossos ouvintes, né, o que vocês, como a Aline fala, a essência que eu gostei muito, isso ficou marcado para mim. E eu não sou muito de lembrar das coisas não, mas tipo assim, a Aline, do jeito que ela falou assim, deixa a sua essência. Então aquilo marcou. Então deixa uma mensagem final uma mensagem para os nossos ouvintes, né, para eles. Vou deixar o meu marido falar Ok, primeiro. claro. Eu só vou Edward. complementar. Primeiro, como se fala, nunca rendirse. Nunca desistir. Nunca desistir, ¿ok? Que muchas veces uno pasa por un proceso. Uhum. Muchas veces no va a ser, por ejemplo, perfecto, mas nunca desistir, porque en el proceso van a haber muchas cosas que você vai aprender del proceso, ¿entiende? Por ejemplo, la flor primero echa espinas, ¿né? ¿Sabes? Se fala igual. Uma flor primeiro solta Primeiro os espinho. espinhos. Espina. Entonces después viene el proceso, que es la flor. Entonces mi consejo para todas las personas es nunca desistir, aunque el proceso sea difícil. Que tem espinhos. Nunca, exactamente, nunca desistir. Yeah. Uhum. Para Você, Aline. E o que eu penso, o que eu estava falando essa semana com a minha mãe, era que é difícil a gente estar num país fora do nosso, e igual o Edward falou, jamais desistir, o processo sempre vai ser difícil, mas no final sempre vai valer a pena. E o que eu sempre falo para minha mãe é que eu quero fazer a diferença, eu quero deixar um legado, eu não tenho dinheiro para deixar como herança,
Mas por onde eu passar, eu quero fazer a diferença, eu quero ser uma pessoa que abençoa, eu quero ser uma pessoa que fale das coisas que o Senhor fez nas nossas vidas e que vai valer a pena. Amém. Vai. Sim. Vai valer a pena todo o sacrifício. E você vai ter um dinheirinho aí pra deixar Amém. assim. Esse monte de emprego. Receba. Falar igual o Luva. Já é, né? Receba, já é. Já E é. é isso aí, gente. Nosso muito obrigado no nosso canal. Beijo, até Prazer. a próxima. Obrigada. Prazer.